Glória a Deus, e cá estamos nós, né? Vamos recomeçar mais uma vez tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E é um prazer estar aqui mais uma vez e ver todos vocês aqui, né? E é um privilégio, é uma alegria podermos participar e ver tudo que já aconteceu e criar expectativa e anseio em tudo que o Senhor ainda há de fazer, todas as promessas que Ele já fez, que eu creio que em nome de Jesus é uma questão de tempo para acontecer. Nosso coração já começa a expectar essas coisas, nosso coração já começa a esperar por essas coisas, porque sempre que o Senhor fala algo para nós, o intuito do Senhor é nos preparar. As palavras do Senhor, a Bíblia vai dizer que as palavras do Senhor, elas se comparam à chuva e à neve, que descem do céu e para lá não voltam sem cumprir o propósito pelo qual elas estão caindo. E o propósito da chuva e da neve é regar a terra, é produzir. E assim diz que é a palavra do Senhor. Quando ela sai do céu e vem de encontro à terra, é para nos encontrar e para produzir algo em nós, para nos preparar. Assim como a chuva prepara a terra, assim como a semente vai brotando, assim como as coisas vão acontecendo e levam um período de tempo para acontecer, isso é normal aqui na terra. Assim é a palavra do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Então sempre que o Senhor fala algo para nós, é a certeza que vai se cumprir e ponto final, é um decreto, está consumado. Essa é a palavra do Senhor. E nós temos então esse período de tempo, da palavra liberada até o acontecimento da promessa na nossa vida, de preparar-nos. E conforme eu e você nos preparamos, conforme eu e você caminhamos, isso vai delimitar muito tempo. Isso vai dizer muito quanto tempo essas coisas vão demorar a acontecer. Assim como a Bíblia diz que nós podemos abreviar o tempo, nós podemos também procrastinar o tempo. Quantas coisas na nossa vida a gente planejou, a gente sonhou e engavetou. E depois de um tempo achou interessante rever aqueles projetos e retomou. Isso não quer dizer que é o tempo, né? Tem um ditado, não, podemos já dizer que é um bordão evangeliquez que diz que há um tempo para todas as coisas, né? Tipo, o cara está desviadão, o cara está no mundo, e aí tu encontra o cara diz, não, pastor, tem um tempo. Mas lá não tem tempo para quem está desviado, né? E a gente costuma dizer que o tempo, ele pode ser aquém de nós, e não. O tempo, ele precisa ser nosso parceiro, e conforme nós nos capacitamos, esse tempo é abreviado. Então, quando Deus libera uma palavra, nós temos que caminhar para a palavra. Quando Deus deu a promessa a Abraão, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Abraão chegou nesse lugar, viveu tudo que viveu, nasceu Isaac, quando chegou o tempo de Isaac se casar, a pessoa que Abraão chamou para buscar uma esposa, perguntou para Abraão, eu vou procurar a esposa, e se essa mulher não quiser vir, se for a mulher que o Senhor tem para Isaac, e se ela não quiser vir, eu posso levar Isaac para lá? Abraão disse, não, porque Deus me tirou de lá. Eu estou caminhando para a promessa, eu não posso ir para longe dela. Se Deus mandou eu sair de um lugar, eu não posso voltar para lá. Porque Deus não sofre amnésia. Deus não se esquece. Então, eu e você, quando nós recebemos uma palavra, o nosso grande desafio é caminhar em direção a essa palavra, por mais difícil que seja. Ainda que nós não vejamos, ainda que eu e você nem imaginamos como aconteceu com Noé. Deus fez uma aliança, nós estamos no ano da aliança, e Deus fez uma aliança com Noé, e diz para ele, Noé, constrói uma arca para mim. Interessante. O que é uma arca?
nunca havia chovido, nunca tinha sido feita uma arca. E o que fez Noé construir a arca? Acreditar, caminhar de acordo com aquela promessa, trabalhar de acordo com cada palavra que o Senhor tinha lhe dado, estar atento a todas as direções. Deus disse para Noé construir a arca e não parou por ali. Assim que Noé creu que ele iria construir a arca, Deus começou a dar as outras palavras de instrução para Noé. E assim é com a nossa vida. O problema é que às vezes Deus dá uma palavra para nós e nós estaqueamos, nós permanecemos. Deus nos dá uma palavra de avanço, Deus nos dá uma palavra de romper, Deus nos dá uma palavra de ação e nós permanecemos no lugar e dizemos: nossa, que legal, Deus falou comigo, eu vou esperar Ele falar de novo. Ele não vai falar. Enquanto você não cumprir a primeira parte do que Ele falou, Ele não vai falar a segunda. Você imagina quando Jesus chamou Pedro, houve aquela pesca maravilhosa, Pedro ficou estupefato com a montoeira de peixes, e quando ele percebeu quem Jesus era, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque ele sabia quem ele era, e ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, me segue. O que Pedro fez? Pedro deixou tudo e o seguiu. Mas Pedro poderia ter levado uma semana para fazer isso? Poderia. Pedro poderia ter ficado ali para ver se no outro dia ia pescar igual de novo? Poderia. Pedro poderia levar um mês para seguir Jesus? Poderia. Talvez demoraria mais a achar Jesus do que quando estava perto dele? Claro que sim. Mas será que ele viveria intensamente todas as coisas que ele viveu quando ele deu o primeiro passo imediato? E é isso que o Senhor está falando comigo, com você essa noite. Nós temos que ser imediatistas mediante a palavra do Senhor. Quando Deus nos dá uma palavra, é uma ordem. Não é talvez. Não é, vou ver. Não. Se eu e você cremos no Senhor, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que Ele existe. E como que eu e você acreditamos que Ele existe? Em todas as coisas que Ele já fez na nossa vida. Eu e você somos um testemunho vivo da presença, da manifestação e da glória de Deus. Quantas coisas que Deus já falou para mim e para você, que eu e você já vivemos, e quantas coisas eu e você usufruímos até hoje. Então eu e você não precisamos mais prova de que Deus existe. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, porque nós cremos em Jesus. E o que o Senhor está falando para mim e para você essa noite é exatamente isso. Quando eu falo, é agora. Quando eu dou uma palavra, ela precisa ser imediata no meio, no seu coração. Precisa virar uma chave, porque é uma porta que se abre. E se abre uma porta para mim e para você, aberta pelo próprio Senhor, meu irmão e minha irmã, eu e você precisamos adentrar. Porque fé independe de si, fé independe de talvez, fé independe de mas, fé independe de pois. Não tem isso, fé é agora, é no momento. E pessoas viveram o extraordinário de Deus. Na Bíblia nós temos várias histórias, pessoas imediatistas, que mediante uma palavra de Deus não procrastinaram. Mediante uma palavra de Deus largaram tudo. Mediante uma palavra de Deus foram diretivas no seu coração. Largaram tudo e seguiram, ao ponto de queimar, ao ponto de deixar, ao ponto de olhar e as pessoas dizerem: meu Deus, esse cara é doido. Mas a mensagem do mundo, a mensagem da cruz para o mundo é isso mesmo. É uma loucura. Pessoas não entendem o porquê a gente faz, pelo motivo que a gente faz. Mas a gente faz porque a gente acredita. Porque é uma realidade. Eu e você nem éramos mais para estar aqui. De todos os livramentos que o Senhor já nos deu. De todas as coisas que o Senhor já fez por mim e por você, que eu e você nem ficamos sabendo. Então nós não estamos aqui porque é legal.
Nós estamos aqui porque nós acreditamos, porque o que nós vivemos é uma verdade. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. É o único caminho para o Pai. Não há outro caminho. Não há outro Jesus. Não há outra palavra. Não adianta acreditar em outra coisa. Não adianta querer procurar outros lugares. Não adianta. Não adianta querer voltar a pescar. Não adianta. Se Deus já nos tirou de algum lugar mediante uma palavra, meu irmão e minha irmã, não volte para lá em nome de Jesus. E eu não estou falando só no aspecto físico e geográfico. Eu estou falando aqui. Se Deus já te livrou de traumas, se Deus já te livrou de doenças psicossomáticas, se Deus já te livrou e já te curou de palavras maldizentes, se Deus já te libertou de situações que te aprisionavam, não volte mais para lá. Esse lugar não lhe pertence mais. Quem anda com o Senhor anda na luz, porque Ele é a luz da vida. Não é mais um caminho de regresso, não. Independente se deu certo, independente se talvez coisas que você quis fazer ano passado não deram certo e você está pensando em tentar de novo, não tente. Não tente, foi um livramento de Deus para a sua vida. Se não deu certo, prossiga. Se não aconteceu, vai para frente. Se não ligou, se não rompeu, vai, continua, avança. Não queira voltar para a comodidade daquilo que, mas foi mais ou menos. Não, Deus não nos chamou para viver mais ou menos. Deus nos chamou para viver uma vida abundante. Deus não quer a mornidão da nossa vida, não. Deus quer que eu e você sejamos uma tocha reluzente. Não se constrói uma cidade sobre um monte, em que ela não possa ser vista e iluminada, não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo de um velador, não, se coloca sobre o velador, para que todos a vejam, para que todos sejam iluminados. Pastor, mas lá era menos luta. É claro que era, eu sei que era, mas as lutas fazem parte da nossa vida, e sempre farão. As lutas só mudam. Uma hora é gigante, aí tu vai lá, derruba o gigante, daqui a pouco é o rei que te chamou para derrubar o gigante que está te perseguindo. Aí depois o rei vai embora, daqui a pouco é o teu filho que te persegue. É assim, foi assim com Davi. Davi lutou contra os seus irmãos, Davi lutou contra urso, contra leão, Davi lutou contra o gigante, Davi fugiu do rei, do cara que chamou ele. Não foi ele que foi lá se apresentar. Depois, quando ele assumiu o trono, ele teve que lutar contra si mesmo, contra os seus pecados, contra a sua imoralidade. Depois ele teve que resistir a luta contra o próprio filho querendo roubar o seu reinado, suas mulheres. Meu Deus, você consegue imaginar isso? Ter que sair do seu lugar, ter que deixar. Tem lutas que eu e você vamos vencer guerreando, e tem lutas que eu e você vamos vencer nos calando. Tem lutas, irmãos, que quanto mais eu e você falamos, ao invés de nós vencermos, nós alimentamos nosso inimigo. A Bíblia diz para nós não nos envolvermos em discussões vãs. Às vezes a gente quer ficar perdendo tempo da nossa vida em discussões que não levam a nada e a lugar nenhum.
porque o Senhor não é o centro. Essas coisas são coisas que o Senhor abomina, porque geralmente essas coisas sempre acabam numa fofoca. Essas coisas geralmente sempre acabam em a gente falando de alguém contra alguém, fomentando algo. O Senhor não está nisso. Existe um momento da nossa vida que, mas nos calar não é regredir. Não. Nos calar muitas vezes é resistir. E isso sim é bíblico. Porque quando eu e você nos sujeitamos a Deus, nós precisamos resistir ao diabo, porque assim ele vai fugir de nós. Foi o que Jesus fez no deserto. Acabou os argumentos. Acabou. Chegou o momento que Jesus olhou para o Satanás e disse: aparta-te de mim, sai daqui. Deu. Não vou mais discutir contigo. Fala sozinho. E a Bíblia vai dizer que ele deixou até tempo oportuno. Olha o que passou Jó perante as afrontas. Irmãos, Jó perdeu tudo. Tudo. E nós não estamos falando só de casa, de bens materiais. Ele perdeu os filhos. Ele perdeu parte dele. E tinha todo o direito terreno e almático. Tinha. Porque se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Mas em nenhum momento ele quis os direitos. Ele ficou com os deveres. Porque quem nós somos, o que nós revelamos, eu e você não revelamos quando nós queremos. Nós revelamos mediante a nossa obediência. A maturidade, ela não vem do eu quero, vem do é meu, não. A maturidade vem: Pai, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ainda que não seja o que eu quero, mas eu só quero o que o Senhor quer que eu queira. E muitas vezes vai ser isso na minha e na sua vida. E é para isso que existe a palavra do Senhor. É para isso que eu e você precisamos caminhar pelas veredas da justiça da palavra do Senhor. Porque é ela que nos blinda. A Bíblia vai dizer que a palavra, ela é luz. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela ilumina, ela traz clareza. Fica tudo muito claro. Isso não quer dizer inexistência de obstáculos, não. Isso quer dizer que eu e você vamos vê-los antes que nos façam mal. Isso não quer dizer que as armadilhas, o laço do passarinheiro não vai estar pelo nosso caminho. Vai estar, mas mediante a palavra eu e você vamos vê-lo. Porque quem anda com o Senhor, não existe nada que está em oculto que não há de ser revelado. Quem anda com o Senhor não anda em trevas, anda na luz, e quem anda na luz não é pego de surpresa. Quem anda na luz é prudente, quem anda na luz é astuto. Sejam mansos como as pombas e astutos como as serpentes. Pense como a serpente, mas não haja como ela. Tem astúcia. Ei, está muito fácil ali. Esse atalho aqui está muito fácil. Vamos pelo caminho aqui, vamos. Vai ser um pouco mais longe, mas é mais seguro. A estrada está limpa. Não tem perigo de ter bicho peçonhento, de ter armadilha. Isso é o que a palavra produz na minha e na sua vida. É por isso que eu e você chegamos até aqui. Agora, imagine quantas coisas o Senhor ainda tem para nós. Quantas coisas o Senhor ainda tem para fazer na nossa vida. E a pergunta dessa noite é: nós estamos caminhando para esse lugar? A reflexão
A pergunta retórica dessa noite é essa: será que eu e você estamos caminhando para as palavras que o Senhor liberou sobre a nossa vida? Porque nós podemos caminhar ganhando tempo ou perdendo tempo. E nós ganhamos tempo quando nós somos rodeados pelos sinais que a palavra produz na nossa vida. São inevitáveis. Coisas pontuais que acontecem. E muitas vezes não são só coisas boas. Muitos sinais vêm através de adversidade. Porque Deus não nos chamou para viver uma vida fácil. Deus disse: no mundo vocês terão aflições. Irmãos, Paulo e Silas saíram para orar. Foram presos. Bateram. Estavam amarrados. E de repente, um lapso. Qual motivo a gente saiu de casa? Para fazer o que a gente saiu de casa? A gente saiu para orar, a gente saiu para adorar, então vamos, aqui. Porque o lugar não pode determinar o quanto da presença eu e você carregamos. É o quanto da presença que eu e você carregamos que vai dominar o lugar, e se preciso for, vai derrubar cadeias, vai derrubar paredes, vai quebrar agrilhões, porque muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E a Bíblia vai dizer que então eles começaram a orar, a adorar ao Senhor, e as cadeias se abriram, as cadeias se partiram. Porque nada resiste ao poder de Deus nessa terra. Não existe nada que resista. Nada. Porque Deus é poderoso. Deus é o Deus forte. E eles não mudaram o plano original por causa das situações, não. Foram as situações que tiveram que se dobrar perante o propósito inicial. E é isso que precisa acontecer na minha e na sua vida. Eu e você precisamos aprender o poder do pedir, buscar e bater. Peça. Se nada estiver acontecendo, só no pedir, comece a buscar, comece a cavucar. Saia do seu lugar, comece a avançar. Se você não está achando, comece a bater. Bata. Ei, será que é aqui? Ei, será que é aqui? Uma hora a porta vai se abrir. Uma hora você vai achar o lugar. Uma hora você vai acertar. E quando você acertar, quando chegar o tempo, quando chegar o local, quando chegar a hora certa, nada e nem ninguém vai poder resistir a quem está com você. E todas as coisas vão acontecer em nome de Jesus. É assim aqueles que andam para a palavra de Deus. E vai ser isso que vai acontecer na minha e na sua vida esse ano, em nome de Jesus. Porque sim, o Senhor fez uma aliança conosco. Uma aliança baseada em amor. E quem ama não desiste. Quem ama sofre junto. Quem ama suporta junto. Quem ama espera junto. E quem ama, crê até o final. Isso é o amor. É por isso que a Bíblia diz que não existem nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade. Não existe nada, nada que pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Não existe nada, não importa o que eu e você façamos, não importa quantas vezes eu e você erramos, não importa quantas vezes eu e você caímos,
Não importa quantas vezes eu e você nos entristecemos, porque de todos os lados nós somos pressionados. Isso é inevitável. Estar triste, passar por um momento de adversidade, agora não permanecer nesse lugar. Perplexos, claro que sim. Às vezes situações acontecem na nossa vida que a gente diz: meu Deus, o que é isso? Mas imediatamente é o que? É relembrar da palavra, é relembrar da promessa, é relembrar de quem prometeu é fiel para cumprir, e sacudir a sandália, tirar a poeira dos pés e continuar caminhando. Essa foi a palavra que os discípulos receberam de Jesus. Carreguem a minha paz, é a única coisa que vocês precisam. Vocês têm uma palavra minha, eu vos dou poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Vão por todos os cantos e preguem o evangelho. Ao entrarem numa casa, deem a minha paz. Se ali houver paz, permaneçam ali, vocês serão supridos de tudo. Mas se ali não houver paz, peguem a paz de volta, sacudam a sandália, tirem a poeira dos vossos pés e continuem caminhando, não regridam, continuem caminhando. E vão até onde encontrar a minha paz, porque vai ter um lugar preparado. Vai ser todos os lugares que você entrarmos? Não, mas vai chegar um momento que nós vamos encontrar paz. Mas nós só vamos encontrar se nós continuar caminhando. Nós só vamos continuar se nós continuarmos caminhando com Ele, com a luz, iluminados, sem medo de nada, sem nada a esconder. Uma vida leve, uma vida iluminada, uma vida na presença de Jesus, uma vida sem acusações, não sem perseguição, mas sem acusações. Podem falar, podem dizer, não importa, nós não vivemos mais lá, nós estamos avançando, nós estamos caminhando. Não pegue para você daquilo que o Senhor já te livrou. Ah não, é a minha ansiedade, não, é a minha depressão, não, em nome de Jesus, o Senhor já levou tudo isso na cruz do Calvário. Não tome posse daquilo que o Senhor já levou. Ah, é a minha renite, não, é a minha vesícula, sei lá, qualquer coisa. Não, você não tem mais isso em nome de Jesus. Ah, pastor, mas está aqui ainda, mas um dia vai sair. Eu creio. E você precisa crer também. Você precisa caminhar como isso fosse uma verdade agora na sua vida. É assim que funciona. É ser meio doido mesmo. Quando o Espírito desceu, eles acharam que as pessoas estavam embriagadas, e era 9 horas da manhã. Ainda que eles tivessem saído de um bailão, naquela época não tinha. Para quem não faz parte do meio, é loucura. Para quem não faz parte, para quem não participa, para quem nunca foi tomado pelo Espírito, para quem nunca teve aquele sentimento do Senhor dentro do coração, testificando uma decisão, é loucura. Porque eu e você abrimos mão de coisas que tem muita gente correndo atrás, meu irmão. Mas nós não fomos chamados para correr atrás de nada. Porque a Bíblia diz que as bênçãos é que correm atrás de nós. A única coisa que eu e você precisamos é ser. E ser, eu e você podemos ser em qualquer lugar. Sendo indo, sendo permanecendo. Em qualquer lugar. Sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Esse é o nosso culto racional. É isso que o Senhor espera de nós. Que nós possamos agir racionalmente mediante a palavra dEle. Saber de verdade para onde nós estamos indo e o porquê nós estamos indo. Porque assim nossas atitudes serão convictas. Assim como você foi convicto até hoje. Nós vivemos numa igreja, meu Deus, tem gente de todo lugar do país, até de fora do país.
Por quê? Porque creram numa palavra. Uma palavra que para muitos soou como um pré-estágio de manicômio. Cara, esse cara está doido. Meu Deus, ela vai junto. Ela é mais doida do que ele. Estão largando tudo para um talvez. É isso que eles pensam. Para nós, é deixando nada para uma promessa. Porque nós não vivemos pelas coisas que nós vemos. Nós nos movemos pelas coisas que cremos. E crer, muitas vezes, é ter que colocar o pé na água, crendo que não vai afundar. E isso para o mundo é loucura. São poucos que creem que um homem andou sobre o mar. São poucos que creem que Deus abriu o mar, como o bispo pregou aqui. São poucos que creem que um homem passou uma noite dormindo com leões. São poucos. E por que você acha que eu e você vivemos as coisas sobrenaturais que acontecem na nossa vida? Coisas que acontecem que não são naturais acontecer. Negócios que nós fechamos que não são normais fechar. Coisas que acontecem sem a gente colocar a mão, que vem até nós. O que é isso? Isso é a promessa que está escrita em Deuteronômio capítulo 28. Se vocês forem fiéis a mim e seguirem cuidadosamente os meus mandamentos, eu vos porei muito acima de todas as nações da terra. E muito acima não é ser maior do que os outros, é estar mais perto dele. Muito acima, para quem é espiritual, não é ser maior, não, é estar mais perto dele. Eu não vou levar vocês para vocês serem maiores, não, é para vocês estarem mais perto de mim. É por isso que Jesus sempre se retirava para orar. Não porque ele queria ser mais santo, é porque ele precisava. É porque ele sabia que precisava. Porque quanto mais eu e você oramos, mais forte espiritualmente você ficamos. Porque as nossas armas não são mais carnais, nós não lutamos mais como antes. As nossas armas agora elas são espirituais, poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Levando cativo todo pensamento a Cristo. Essa batalha começa aqui, irmãos. Essa primeira batalha começa na nossa mente. Começa comigo. Às vezes a gente acha que o inimigo é quem está na frente, quem está se opondo. Não. O nosso primeiro inimigo chama-se eu. Porque eu posso acabar comigo sem ninguém levantar a mão para mim. Não é verdade? Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Talvez aconteça mais lá em Armação, lá em Penha. Você acaba com você sem ninguém fazer força. Agora, se você estiver focado e determinado, pode ter um exército contra você, que eles não serão capazes de te deter. Podem ter pessoas, infinitas pessoas tentando te derrubar. Se o Senhor estiver contigo, ninguém lhe toca. Ninguém chega perto. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça. Se o Senhor não quiser, não cai. Então, a primeira batalha é eu. A primeira batalha é na mente. A primeira batalha é saber quem eu sou. E a primeira batalha é saber que eu preciso lutar contra a minha alma, contra as minhas vontades. Porque se eu não me vencer, como que eu vou poder ajudar alguém? Se eu não me dominar, como que eu vou poder auxiliar alguém? Se eu não reconhecer quem Ele é, como que eu vou dizer para Ele, Senhor, toca na área da minha vida que eu sou uma tragédia, assim como aconteceu com Isaías, quando entrou no templo. Ele viu o Senhor, viu os serafins, viu
tudo, meu Deus, glória, manto, e estava quase falando em língua estranha. De repente ele parou e disse: meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu nem podia estar aqui dentro. E quando ele reconheceu quem ele era, quando ele entendeu o primeiro estágio da batalha, saiu uma brasa, da onde? Do céu, e tocou a sua boca. E quando isso aconteceu, então ele se tornou apto. Quando ele reconheceu quem ele era, ele soube tudo que o Senhor podia fazer para ele. E a primeira coisa que cai da nossa vida são as réguas. São as coisas que nos impedem de manter contato com alguém, de chegar até alguém, de entender alguém, de poder auxiliar alguém, de poder ter clareza perante uma situação. Hoje nós éramos para iniciar Mateus capítulo 7. Para começar o último capítulo do Sermão da Montanha, que nós começamos lá no ano passado a meditar nesses ensinamentos. Mas eu não creio que é isso que o Senhor queira que eu te diga hoje. Eu creio que o que o Senhor quer que eu te diga hoje é exatamente: mova-se. Mova-se, porque eu tenho uma aliança eterna contigo. Mova-se, porque você não vai sozinho. Levante-se e caminhe. Caminhe para a minha palavra. Caminhe para aquilo que eu prometi para você. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu, não estou vendo nada. Creia, irmão. Creia, porque se eu e você tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a esse monte: vai, e ele vai. A fé, pequenininha, move montanhas. E para ter uma aliança, para usufruir dessa aliança, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar, porque só assim, só dessa maneira, que um relacionamento vinga. Estando de acordo. Poderão dois andar juntos se não tiver de acordo? Não, não vão poder. Não vai funcionar. Uma das palavras para fé é fidelidade. Ter fé e ser fiel a essa aliança que o Senhor tem comigo e com você. Uma aliança que nos tirou da onde nós vivíamos, de lugares obscuros, de lugares duvidosos, de lugares, diria, horríveis, e nos trouxe para viver no reino da sua maravilhosa luz. E se essa aliança funcionou até hoje, é porque ela vai funcionar até o final. O Senhor tem coisas para fazer na minha e na sua vida, irmãos, que se eu e você crermos e caminharmos juntinho com Ele, nós vamos ver coisas que os nossos olhos jamais viram, que os nossos ouvidos jamais ouviram, e que jamais subiu ao nosso coração. Mas para isso, eu e você precisamos vencer o eu. Para isso, eu e você precisamos dizer sim para essa aliança. E assim como num casamento, para você que é casado, você sabe que quando você disse sim para sua esposa ou para o seu marido, você deixou no mínimo 50% de você para trás. No mínimo 50% de você para trás. Porque agora você vai caminhar com uma pessoa que também tem vontades. E muito provavelmente que tem vontades
diferente da sua. E que muitas vezes para você vai ser até meio loucura, dizer, meu Deus do céu, para que está fazendo isso? Então não tem como usufruir de uma aliança na plenitude, sem negar-se a si mesmo. Sem vencer o eu. Agora você imagina com o Senhor. Que você adoramos dizer, que está escrito lá em Gálatas, capítulo 2. Eu estou crucificado com Cristo. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Você já imaginou essa aliança? É uma aliança que é maior do que essa aliança terrena. Essa aliança que você colocamos no dedo é uma aliança do coração. Não é uma aliança que nós deixamos só 50% nosso de lado para agregar 50% de Deus na nossa vida, não. É quando eu e você deixamos 100% nosso de lado para viver a vida abundante e 100% de Deus na nossa vida. Essa é a aliança. Então essa noite eu gostaria de te convidar para entrar nesse ano com essa palavra no seu coração. Senhor, eu decido deixar 100% meu de lado para viver o teu 100%, para viver a tua plenitude e assim usufruir dessa aliança eterna que o Senhor fez comigo. Porque aí você usufruímos hoje de uma aliança que Deus fez com um homem há milhares de anos atrás. É por isso que vocês somos benditos, por isso que a nossa família é bendita. Porque um dia alguém creu, apenas creu. Alguém deixou 100% das suas coisas para trás. Alguém deixou sua terra, sua parentela. Alguém deixou tudo para seguir o que na terra era nada. Vai para um lugar que eu vou te mostrar o que é nada. Na terra é nada. Talvez para os parentes de Abraão era nada. Meu Deus, para onde esse cara vai? Abraão, para onde vai? Não sei. Para a terra isso é nada. Mas para ele era tudo, porque ele tinha uma palavra. Ele tinha uma aliança. E você tem uma aliança. Uma aliança eterna. Não só aqui, mas para toda a eternidade. Em Cristo Jesus. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.